Por que caímos, Bruce? Por que caímos? Essa é uma das primeiras perguntas que a trilogia do Batman, do Nolan, nos faz. E curiosamente, ela não vem de um vilão, nem de um herói. Ela vem de um pai falando com um filho machucado, tentando entender o mundo pela primeira vez. Ao longo desses 3 filmes, essa pergunta nunca desaparece. Ela muda de forma, muda de peso, mas continua ali, ecoando em cada escolha, em cada queda, em cada tentativa de se levantar. Porque cair não é só tropeçar. Cair é perder alguém, é falhar, é sentir medo, é descobrir que o mundo é muito mais cruel do que a gente imaginava. E talvez seja por isso que essa trilogia marcou tanta gente. Não é porque ela fala sobre um homem que se veste de morcego, mas porque ela fala sobre algo que todo mundo conhece muito bem: o medo de não conseguir se levantar depois da queda. A trilogia do Cavaleiro das Trevas não é, para mim, uma história clássica de super-herói. Eu acho que para muitos também não. Ela é uma jornada sobre trauma, escolhas e consequências, sobre como o medo pode nos paralisar ou nos empurrar para frente, sobre como o caos testa aquilo que a gente acredita ser certo, sobre como a dor pode quebrar alguém ou ensinar essa pessoa a mudar. Ao longo de Batman Begins, o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas ressurge, a gente acompanha Bruce Wayne caindo várias vezes, fisicamente, emocionalmente e moralmente. E a pergunta continua a mesma: por quê caímos? Nesse vídeo eu quero falar sobre essa trilogia como um todo, não só analisando os filmes, mas tentando entender o que eles dizem sobre nós. Porque no fundo essa nunca foi apenas a história do Batman, é a história do que acontece quando a gente cai. Batman Begins é, antes de tudo, a história de um homem perdido. Antes de existir um símbolo, antes de existir um traje, existe um Bruce Wayne quebrado por dentro. Um homem adulto que ainda vive preso ao momento em que caiu naquele poço, cercado por morcegos, sentindo medo. E logo depois, a morte dos pais não cria apenas um trauma, ela cria uma pergunta silenciosa: o que fazer com essa dor? No início do filme, Bruce acredita que a resposta é a vingança. Ele acha que a justiça e a vingança são a mesma coisa, apenas nomes diferentes para o mesmo sentimento. E é exatamente por isso que ele abandona Gotham e passa anos vagando pelo mundo, tentando se encontrar ou talvez tentando fugir de si mesmo. É nesse momento que surge Ra's al Ghul. Ra's não aparece apenas como um vilão, ele surge como mentor, como alguém que oferece direção a um homem perdido. Um justiceiro é um homem perdido que age visando benefícios próprios. Ele pode ser destruído e até preso. Mas se você se torna mais do que um simples homem, se é dedicado a um ideal e não conseguem deter você, aí então você se torna bem diferente. No quê? Numa lenda, Sr. Wayne. A Liga das Sombras ensina Bruce a canalizar o medo, a dominar o corpo, a transformar a dor em força. Mas junto com esse ensinamento vem uma visão de mundo extremamente perigosa. A ideia de que certas cidades, certas pessoas são irrecuperáveis. Para Ra's al Ghul, Gotham está condenada. E quando uma sociedade se torna doente demais, ela deve ser destruída. É aqui que a grande separação acontece. Bruce até aprende com Ra's, mas se recusa a aceitar o passo final, porque no fundo Bruce percebe algo que a Liga das Sombras ignora: destruir não é justiça, é só outra forma de vingança. Esse é o primeiro grande momento em que Bruce escolhe quem ele não quer ser. Quando Bruce retorna a Gotham, ele ainda não é o Batman, ele é apenas um homem tentando entender como lutar contra o crime sem se perder completamente no ódio. E é nesse ponto que nasce o símbolo. O morcego não surge por acaso, ele nasce do medo infantil, daquele trauma nunca resolvido. Bruce não elimina o medo, ele o ressignifica. Ele decide usar aquilo que um dia o paralisou como uma ferramenta. O Batman não existe para Bruce deixar de sentir medo. Ele existe porque Bruce sente esse medo. Mas mesmo assim, Bruce Wayne ainda está confuso. Ele acredita que o Batman é apenas um disfarce, uma máscara para que ele possa agir sem encarar quem realmente é por dentro. E é justamente aí que entra Rachel. Rachel é a âncora moral em Batman Begins. Ela é a personagem que puxa Bruce para fora dessa própria cabeça dele. Quando ela diz que não é o que somos por dentro, mas o que fazemos que nos define, ela muda completamente o eixo da jornada dele. Rachel tira Bruce do campo do trauma interno e o joga no campo da responsabilidade social. Bruce, lá no fundo talvez ainda seja aquele ótimo garoto que era. Mas não é o que você é por dentro, e sim o que faz que define você. Não importa o quão ferido ele esteja, não importa o quanto ele sofra,
O mundo não é definido pelas dores que ele carrega, mas pelas ações que ele escolhe tomar. Nesse momento, ser o Batman deixa de ser sobre vingança, deixa de ser sobre canalizar raiva, passa a ser sobre responsabilidade. Ser o Batman não é sobre não sentir medo, é sobre agir apesar desse medo. E isso fica ainda mais claro no confronto final com Ra's al Ghul, quando Bruce afirma que não vai matar Ra's, mas também não precisa salvá-lo. Ele estabelece sua própria linha moral, uma linha imperfeita, cheia de contradições, mas ainda assim uma linha. Por mais que essa decisão aqui é uma das decisões que eu acho meio paia desse Batman do Nolan, mas vamos relevar isso, porque ainda assim o filme é interessante pra caramba. Bruce não quer ser juiz, carrasco, ele quer ser um símbolo de que Gotham pode enfrentar seus próprios medos, sem se destruir no processo. Batman Begins não é a história de nascimento de um herói invencível, é o nascimento de uma ideia. A ideia de que o medo pode ser enfrentado, que a dor não precisa virar ódio. Que a identidade não é algo que a gente sente, é algo que a gente constrói através das escolhas. E essa escolha vai mudar tudo. E Batman Begins é sobre o nascimento de um símbolo, Cavaleiro das Trevas é sobre as consequências desse símbolo existir. Porque quando alguém decide se levantar e fazer algo extraordinário, o mundo obviamente responde. Gotham começa a mudar, o crime organizado entra em pânico, a cidade passa a acreditar que talvez exista esperança. E é exatamente nesse momento que surge o personagem do Coringa. O Coringa não é apenas um vilão mais perigoso, ele é uma resposta direta ao Batman. A personificação dessa escalada na história. Se o Batman é a ordem através do medo, o Coringa é o caos através da liberdade absoluta. Ele não quer dinheiro, inclusive ele queima isso. Ele não quer poder, não quer controlar Gotham, ele quer apenas provar um ponto. O Coringa acredita que a moralidade é uma ilusão confortável, que no fundo todas as pessoas são iguais e que, sob a pressão certa, qualquer um pode se tornar tão cruel quanto ele. Por isso, seus planos não são sobre vencer fisicamente, são experimentos sociais, jogos morais, situações onde alguém precisa escolher quem vive e quem morre. É nesse contexto que surge Harvey Dent. Harvey representa tudo aquilo que o Batman nunca poderá ser. Um herói legítimo, público, aceito pela lei. Basicamente o que eles chamam de o Cavaleiro Branco de Gotham. E é dele que vem uma das frases mais importantes do filme. Ou você morre herói, ou vive o bastante para se tornar vilão. Essa frase funciona como um presságio, porque o Cavaleiro das Trevas não é sobre vencer o mal, é sobre até onde alguém consegue sustentar a própria moral antes que o mundo a distorça. Tá, tudo bem. Ou você morre herói, ou vive o bastante para ver você mesmo virar vilão. Harvey cai, não porque era fraco, mas porque foi empurrado ao seu limite. E é aqui que o Coringa parece estar praticamente e completamente certo. Gotham entra em colapso, o símbolo do herói cai, a justiça se corrompe. Tudo parece confirmar a visão do palhaço, de que basta um dia ruim para destruir qualquer pessoa. Mas o filme faz algo brilhante. Ele mostra que o Coringa quase vence, mas ele não vence justamente. Na cena dos dois barcos, o Coringa cria seu experimento definitivo. Ele entrega o poder de decisão ao povo de Gotham. Coloca civis e prisioneiros em uma situação impossível e espera que alguém aperte o botão. Mas, justamente, ninguém aperta. Nem os cidadãos comuns, nem aqueles que a sociedade já havia condenado, que seriam os prisioneiros. Ali, Gotham falha em ser perfeita, mas se recusa a ser monstruosa. E é nesse momento silencioso, sem explosões, que o Coringa perde, justamente. Não para o Batman, mas para justamente as pessoas. Mesmo assim, a vitória cobra um preço. Para que Gotham continue acreditando em heróis, Batman precisa fazer o sacrifício final. Ele aceita carregar o pecado que não cometeu, aceita ser visto como vilão, aceita ser caçado, não porque é justo, mas porque é necessário. E o filme se encerra em um dos monólogos mais memoráveis do cinema moderno, a voz de Gordon, que é incrível. Ele é um guardião silencioso, protetor, cuidadoso, um cavaleiro das trevas. Essa cena é muito foda, cara. Meu Deus do céu. Porque temos que caçá-lo. Vamos entrar! Vão! Vão! Rápido! Ele não fez nada de errado. Vão! Porque ele é o herói que Gotham merece. Mas não é o de que ela precisa agora. Então vamos caçá-lo. Porque ele aguenta. Porque ele não é um herói. É um guardião silencioso. Um protetor cuidadoso. Um cavaleiro das trevas. Batman vence, perdendo tudo. Ele salva a alma de Gotham à custa da própria. Mas toda mentira tem um peso. E toda queda cobra a sua conta.
E aí chegamos no Cavaleiro das Trevas Ressurge, que começa onde justamente o filme anterior terminou, no caso, alguns anos depois. Com um homem que venceu, mas pagou caro demais por isso. Bruce Wayne está quebrado, fisicamente, marcado pelas batalhas, mentalmente isolado e emocionalmente vazio. O herói que salvou Gotham agora vive escondido, carregando uma mentira que corrói tudo por dentro. O Cavaleiro das Trevas Ressurge começa mostrando um Batman que já não existe mais, já que se passaram quase 10 anos desde que Bruce Wayne desapareceu, e o que vemos não é um herói aposentado em paz, é um homem à deriva. Bruce vive à margem da própria vida, isolado na mansão, com a barba grande, andando com dificuldade, usando uma bengala para compensar todos os ferimentos antigos. O corpo dele está quebrado, mas a mente está ainda pior. Ele não se cuida, não se permite seguir em frente, não porque ele ainda acredita na missão, mas porque não sabe quem é sem ela. Bruce venceu Gotham, mas perdeu a si mesmo nesse processo. No mundo, nada me interessa. É aí que está o problema. Pendurou a capa e o capuz, mas não seguiu em frente. Nunca procurou ter uma vida, achar alguém. Alfred, eu já achei alguém. Eu sei, e a perdeu. Mas faz parte da vida, pá. O senhor não está vivendo, está só aguardando na esperança de tudo voltar a piorar. Lembra quando saiu de Gotham, antes de tudo isso, antes do bar? O senhor se foi por 7 anos. 7 anos eu aguardei na esperança de que não voltasse. Eu jamais quis que o senhor voltasse para Gotham. Eu sempre soube que não havia nada para o senhor aqui além de tragédia. Queria algo muito melhor, senhor. Ainda quero. E é aí que surge Bane. Bane não é apenas mais um inimigo forte, ele é justamente a personificação da dor que Bruce tentou ignorar durante todo esse tempo. Enquanto o Coringa atacava a moral dele, Bane ataca o corpo e o espírito e também a vontade de continuar dele. Bane não quer apenas derrotar o Batman, ele quer quebrá-lo, e ele consegue. Quando Bane surge, Bruce volta a vestir o manto de Batman, mas ele volta do jeito errado, não movido por esperança ou clareza, mas por orgulho e excesso de confiança de que ele vai conseguir derrotar mais esse inimigo de forma tranquila. Bruce acredita que ainda é o mesmo homem, que a experiência acumulada é o suficiente para vencer o Bane, que o símbolo por si só ainda assusta. Ele ignora o próprio corpo, ignora o tempo, ignora os sinais de que já não está inteiro. O Batman retorna, mas Bruce Wayne ainda está quebrado, e justamente Bruce cai. Não só no sentido simbólico, mas literal. Ele é jogado em um poço, uma prisão subterrânea longe de Gotham, longe de tudo que ele conhece. Mas esse poço não é apenas uma cela. O poço de Bane aqui é o teste final da filosofia de Thomas Wayne. Quando os prisioneiros gritam o deixe Bazara, inclusive muito foda, eles não estão apenas torcendo, eles estão invocando o ressurgimento de um símbolo. Ali, Bruce tenta escalar e falha. Tenta de novo e falha outra vez. E o motivo disso é genial. Bruce não falha porque está fraco. Ele falha porque acredita que não tem mais medo de morrer. Ele está deprimido, sem propósito e sem nada a perder. E é justamente aí que aquele mestre cego do poço revela então para ele a verdade. O medo não é uma fraqueza. O medo é necessário. Sem o medo da morte, você não valoriza a vida. Sem o medo da queda, não existe instinto de sobrevivência suficiente para dar aquele salto final. E ressurgir não é se tornar desse medo, é usar o medo como combustível. E aí, quando Bruce decide remover a corda de segurança, ele não está se tornando mais forte fisicamente. Ele está aceitando o medo real, o risco real, a possibilidade de morrer naquela queda. E é exatamente isso que o faz vencer e conseguir. O poço funciona aqui como uma espécie de espelho invertido da caverna de Batman Begins. No início da trilogia, Bruce cai no poço e é resgatado pelo seu pai. Agora ele cai novamente, mas precisa resgatar a si mesmo, sozinho. E o simbolismo é claro aqui. O poço é o lugar onde Bruce Wayne precisa morrer para que Batman possa renascer. É um processo de renascimento, ele sai das profundezas da terra e retorna à luz. E o detalhe mais bonito vem logo depois. Ao sair do poço, a primeira coisa que o Bruce faz não é correr para Gotham direto. Ele vai lá e joga a corda de volta. Ele não sobe sozinho nesse caso, ele abre o caminho para que os outros também possam subir finalmente daquele poço. Porque o Batman nunca foi sobre força individual, ele sempre foi sobre esperança, como eu já discuti num vídeo também aqui no canal. No ato final, Bruce entende algo fundamental. Gotham não precisa dele para sempre. O símbolo precisa sobreviver ao homem. Ao fingir sua própria morte, Bruce completa esse ciclo. Ele permite que o Batman se torne eterno e que Bruce Wayne finalmente seja livre desse fardo. O Cavaleiro das Trevas Ressurge não é apenas sobre voltar a lutar, é sobre aprender a viver e sobre aceitar essa dor, olhar para o medo e mesmo assim dar aquele salto. No começo desse vídeo, a gente voltou a uma pergunta simples, feita por um pai a um filho caído no chão. Por que caímos? Ao longo dessa trilogia, Bruce Wayne cai de todas as formas possíveis. Ele cai no medo, quando ainda é uma criança, cai no caos, quando tenta sustentar um símbolo maior do que ele mesmo, e cai na dor, quando acredita que já não tem mais nada a perder. Mas o que esses filmes nos mostram não é a queda, é o que vem depois. Bruce aprende que o medo não existe para nos paralisar, mas para nos lembrar do que importa, que o caos não destrói apenas cidades, ele testa valores, e que a dor não é o fim do caminho.
é o ponto onde a mudança se torna inevitável. Quando Bruce finalmente ressurgiu do poço, ele entendeu algo que demorou a vida inteira para aprender. Não era a ausência de medo que o tornava forte, era a coragem de justamente agir apesar dele. E é aí que a resposta finalmente se revela. Caímos para aprender, caímos para crescer e caímos para entender que não somos definidos pelos nossos abismos, mas pela força que encontramos para escalar de volta. A trilogia do Batman, de Christopher Nolan, não é sobre um homem que se veste de morcego, é sobre a capacidade humana de transformar medo em propósito, caos em responsabilidade e dor em esperança. Bruce Wayne não vence porque é invencível, ele vence porque aceita que é falho, porque aprende, porque entende que o verdadeiro heroísmo não está em salvar o dia, mas em deixar algo melhor para quem vem depois. No fim, o Batman, obviamente, não é eterno, mas o que ele representa, sim, o símbolo, sim. Esperança, escolha e a coragem de se levantar mais uma vez. Essa é a verdadeira resposta para a pergunta: por que caímos? Por que caímos, Senhor? Para aprendermos a ficar de pé, Senhor.